Bom dia, meus amores, como vocês estão? Ai, gente, eu tô até sem fôlego aqui, porque eu tava procurando um negócio aqui em casa que não pode sumir de jeito nenhum. E que é o cartão de vacina da Mabel. Eu vou levá-la pra fazer uma avaliação no hotelzinho novo. E eu sempre guardo ele num determinado lugar, e ele não tava nesse lugar. E eu tô revirando a minha casa pra achar, só que tava dentro de um livro. Não sei porque eu devo ter colocado lá pra guardar em algum lugar depois, enfim. E aí, eu não tava achando. Bom, mas bora lá. Comecei o dia já no pique. Hoje a gente vai falar nessa live sobre os perigos do intestino preso, tá? Então, o que pode acontecer quando você tem intestino preso cronicamente? Essa é a nossa live de número 81, hoje é dia 22/5/2025 e essa é mais uma live de aquecimento para maratona para destravar o intestino, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de junho, onde eu vou te dar os primeiros passos para que você possa ir ao banheiro todos os dias sem sofrer, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre os perigos do intestino preso. Por que é perigoso você ter o intestino preso? O que pode acontecer? O que pode ser ruim, tá? Bom, fora a questão, né, gente? Então, acho que assim, o primeiro problema do intestino preso é a questão emocional, né? Então, é a questão do humor, da ansiedade, da irritabilidade, da questão emocional do dia a dia, daquele emocional que a gente que fica debilitado, que fica ruim, que fica pior, que piora quando a gente tá com o intestino preso, né? A irritabilidade, a ansiedade, a impulsividade, às vezes você briga com alguém, você fica mal-humorada, você tem ali uma série de questões emocionais, tá? Acho que o primeiro perigo do intestino preso, ele tá relacionado ao nosso emocional, que é uma coisa teoricamente mais leve, né? Não é uma doença, não é num primeiro momento uma doença, mas pode se tornar uma doença e, consequentemente, é uma coisa que vai impactar a sua vida social, né? Então ela não vai ter nenhum tipo de questão física no sentido assim das outras coisas que eu vou falar, mas a vida social acaba ficando impactada e você emocionalmente impactada também. Então acho que o primeiro perigo do intestino preso é você desenvolver um processo emocional disfuncional, um processo emocional que tá adoecido, que tá ali sempre muito em altos e baixos, né? E isso acaba impactando na sua vida pessoal, na sua vida social, né? Tudo isso acaba impactando, né? Essa questão do intestino acaba impactando aí nesses pontos, tá? Bom, então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é perigoso, né? A gente tem o intestino preso e a gente tá falando de uma questão física, é o fecaloma, tá? O que é o fecaloma? É uma massa fecal endurecida que vai acabar impedindo a passagem das fezes e causando uma obstrução intestinal. Então, quando você passa muitos dias sem ir ao banheiro, coisa de 5, 6, 7 dias, isso vai acontecendo de forma crônica, de forma contínua, de forma regular, então você sempre tá desse jeito, você sempre tá com o intestino preso, você acaba formando essa massa de fezes, né? Então é um conjunto de fezes, é uma massa de fezes que vai juntando, né? Porque entenda que você tem que formar bolo fecal e ele tem que sair e ele tem que ser eliminado. E aí, de repente, esse bolo fecal ele vai juntando e de repente você tem ali um fecaloma, tá? E o fecaloma, gente, ele é muito desconfortável porque você acaba precisando ir pro hospital na maioria das vezes, porque essas fezes não saem, não passam, justamente porque a quantidade de fezes que se acumulou ali, ela faz com que não seja possível, né, as fezes passarem, não seja possível ter um funcionamento intestinal normal, tá? Então, quando eu tenho fecaloma, eu vou ter ali uma dificuldade na passagem dessas fezes, essas fezes vão só acumulando até o ponto que eu preciso ir pro hospital fazer uma lavagem, fazer um flit, né, fazer alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o primeiro problema físico do intestino preso que o intestino preso pode causar é o fecaloma, certo? Bom, outro problema que o intestino preso causa e que é muito comum, grande parte das pessoas que são constipadas tem, é a hemorroidas, né? Então, as hemorroidas são também são uma resposta de que esse intestino não está saudável, de que esse intestino não está funcionando da forma que deve.
ou ele está funcionando em excesso, porque na verdade as hemorroidas também podem ter relação com o intestino que funciona em excesso, então você sempre está forçando ali o esfíncter, tá? Pelo intestino preso, pela falta de funcionamento desse intestino, tá? O que acontece? A constipação, por que ela vai causar hemorroidas, né? Porque ela vai aumentar a pressão no reto. Então, quando eu tenho constipação crônica, eu sento no vaso, eu fico forçando a saída das fezes, eu fico contraindo, né, o esfíncter ali, o esfíncter final, eu vou naturalmente forçar o reto, eu vou naturalmente fazer uma pressão maior ali no reto e, consequentemente, eu vou ter ali uma pressão maior, o que pode gerar essas veias, né, que são as hemorroidas, nada mais são do que veias inchadas no ânus, né, são veias que podem sair para fora, que podem ficar para dentro. Amanhã, o tema da live de amanhã é hemorroidas, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas que são essas veias inchadas que acabam se formando justamente porque você faz muita força, porque você faz muita pressão ali no reto, no ânus, e consequentemente você pode vir a desenvolver as hemorroidas. Além disso, gente, uma coisa que é muito comum, né, porque pode causar hemorroidas também, é justamente o fato de que você senta no vaso, nem sempre você faz força, né, mas na maioria das vezes você senta ali, e o fato de você ficar com ânus sem apoio, né, então porque você fica ali no vaso com ânus sem apoio, esse processo, quando você faz ele com muita frequência, fica ali no vaso por minutos e minutos e minutos, ele pode gerar também uma hemorroida, pode piorar as hemorroidas também, tá? Então é algo que pode acontecer, certo? Então a gente precisa ter bastante cuidado com isso, a gente precisa ter bastante senso crítico, né, para entender quando é que você tá chegando nessa fase e entender que isso não é normal, tá? Bom, e aí, outra coisa que pode acontecer também, outra doença bem comum quando a gente fala de intestino preso é a doença diverticular, certo? Então, a constipação crônica, ela pode contribuir para o desenvolvimento de divertículos, né? E aí, consequentemente, esses divertículos são são sacos, né, bolsinhas pequenas ali na parede do intestino, elas podem inflamar e virar uma diverticulose ou uma diverticulite, tá? Então, em geral, quando a gente pensa em uma constipação crônica, essa constipação, ela vai estimular a formação desses sacos, dessas bolsas de sangue, né? E aí, isso pode levar a uma doença diverticular, que pode levar a uma cirurgia, que pode levar a uma série de complicações, tá? Então, doença diverticular, gente, é uma coisa séria, a ponto de que às vezes a pessoa tem isso agudamente e ela acaba tendo que fazer uma cirurgia, colocar uma bolsa de colostomia, por exemplo, tá? Então, é algo bem sério, é algo bem importante que também pode ser causado pelo intestino preso, certo? E aí, além disso, a gente não pode se esquecer que o intestino preso, ele gera uma inflamação crônica de baixo grau. O que é isso? Então, todos os dias você vai inflamando ali um pouquinho o seu corpo. Todos os dias você vai acumulando essas fezes, as fezes vão apodrecendo ali dentro, vão produzindo bactérias que não são saudáveis. E essa inflamação contínua, essa inflamação crônica de baixo grau, ela está diretamente ligada à formação de tumores, né? Então, ao câncer de intestino. Gabi, o intestino preso leva ao câncer? De forma direta, não. Porém, a inflamação crônica de baixo grau, que é característica de uma pessoa com intestino preso, de uma pessoa constipada, ela pode sim levar a um tumor, pode levar a um câncer. O que a gente não pode se esquecer, gente, é que os tumores, quando eles aparecem, então quando você faz um exame e vê que você está com câncer, ele já está dentro do seu corpo há muitos anos, tá? Um tumor, ele não nasce do nada, ele não aparece do nada. Ele vai surgindo ao longo do tempo, né? Então, ao longo do tempo, você vai alimentando esse tumor a partir de uma alimentação ruim, a partir dessa inflamação crônica de baixo grau. Você vai inflamando esse corpo, vai inflamando esse intestino, até que em algum momento vai acontecer de aparecer um tumor, tá? Então, quando esse tumor se manifesta, quando ele aparece no exame, numa colonoscopia, pode ter certeza, ele já estava ali dentro há mais de 10 anos, tá? Então,
Cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas falam assim, depois dos 40 é comum ter câncer. Hoje em dia é comum ter câncer muito mais cedo, né? Então os casos de câncer em pessoas jovens, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, têm aumentado bastante. Isso é muito preocupante, isso tem muita relação com essa inflamação crônica de baixo grau que a gente vai construindo ao longo da vida, tá bom? Bom, então é isso, né? Era isso que eu queria falar com vocês sobre os perigos do intestino preso. Então, fecaloma, hemorroidas, constipação, doença diverticular e a inflamação que ele vai gerando ao longo do tempo, que está diretamente relacionado à presença de câncer de intestino, ao surgimento de câncer de intestino, tá bom? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim ou me mandem um direct, tá? Estejam sempre atentas para cuidar do intestino de vocês, para destravar esse intestino, que é o que a gente precisa para que de fato isso daqui não venha acontecer. E eu lembro a vocês que essa é uma live de aquecimento para maratona que vai destravar o seu intestino, que vai acontecer nos dias 2, 4 e 6 de junho, tá? Então, para participar é só você clicar no link que tá na bio e se inscrever. É online e gratuito. E eu tô te esperando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma quinta-feira iluminada, abençoada para vocês, que tudo dê certo, que tudo corra bem e que tudo esteja alinhado, né? Que os seus planos estejam alinhados com as vontades de Deus também para esse dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã às 7h30 da manhã.